Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero saudar você com a paz de Jesus, o amor de Maria. E eu estou chegando para a gente poder dar continuidade à leitura do livro, né? Batalha Espiritual. E nós hoje iremos estar lendo o capítulo 5, onde fala de Jesus x Satanás. Então, se você está me acompanhando, se você está me acompanhando desde o início, você vai compreender hoje, né, um pouquinho desse livro, tá bom? Batalha Espiritual, tá bom? Do Padre Gilson Sobreiro e Fraternidade o Caminho, tá bom? Então Deus abençoe você que está aqui, tá? E vamos juntos a mais um capítulo, né? E hoje capítulo 5 desse livro. Vamos lá? Vamos ler junto comigo? Se você está aqui, deixa já o seu like, o seu joinha, né? E compartilhe também com alguém, tá? Isso aí. Vamos lá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus x Satanás. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Com sua morte e ressurreição, Jesus não venceu somente a morte e o pecado, mas venceu o autor de todo o mal, Satanás. A encarnação de Jesus já é a vitória contra Satanás. É ela o início do grande exorcismo que Jesus operou, a redenção de todo o gênero humano. Na encarnação, a luz resplandece nas trevas. Cumpria-se aí as profecias de Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandeceu uma luz. Isaías capítulo 9, versículo 1. A partir da encarnação do Verbo, sucede-se uma série de embates entre Jesus, Satanás e suas hostes diabólicas. O combate termina sempre com a vitória de Jesus. O príncipe deste mundo nada pode contra mim. Então, que você que está aqui já tome posse desta palavra, né? O príncipe deste mundo nada pode contra mim, contra sua casa e contra sua família, viu? O mal não tem poder. Já no início do capítulo 1, São Marcos apresenta Jesus sendo tentado por Satanás. O fato acontece no início de sua vida pública, logo após o batismo de Jesus e a primeira proclamação solene do Pai acerca de seu filho. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias. Foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens e os anjos o serviam. Marcos capítulo 1, no versículo de 12 a 13. São Marcos diz que Jesus foi impelido. São Mateus diz que Jesus foi conduzido. E São Lucas que Jesus foi levado para ser tentado pelo demônio. O que significa esse episódio na vida de Jesus? Significa a urgência que Jesus tinha de cumprir toda a justiça, que era libertar a humanidade da escravidão do pecado e do autor de todo o mal. Isso é claramente perceptível
quando São Marcos diz: e logo o Espírito o impeliu. O evangelista usa essa expressão logo por 41 vezes para denotar a pressa que Jesus tem para fazer a vontade do Pai. Então, se Jesus ele faz a vontade do Pai, nós também somos convidados, né, a fazer a vontade do Pai. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que com sua morte tira todo o rebanho das mãos do príncipe deste mundo. Diz-nos Columba Mormon, um dos grandes mestres da espiritualidade, que o diabo tentou Jesus para medir a sua força. Sabia que ele era o Filho de Deus, mas desconhecia que Jesus era Deus, o Deus humanado. Jesus derrota Satanás sem usar seu poder divino. Vence-o como homem, mostrando que nós também podemos fazê-lo. Jesus não transforma milagrosamente as pedras em pão, para nos mostrar que podemos resistir aos impulsos naturais das nossas vontades e às satisfações imediatas. Nem se opõe ao espetáculo de ficar suspenso no ar, segurado pelos anjos, a fim de que a multidão que com certeza se aglomerava em torno do templo não o acolhesse como o Messias superstar, mostrando-nos dessa forma que podemos resistir a todo orgulho e presunção. Nem tampouco sucumbe ao último assalto de Satanás, que lhe promete império e riquezas, ensinando-nos que é possível resistir a toda espécie de ambição pelo poder, pelo apego aos bens materiais. Então, quantas pessoas que a gente conhece, né, que são apegadas aos bens materiais. Às vezes a gente se preocupa muito com a carne e esquecemos do espiritual. Até porque tem que ter um equilíbrio, né, gente? Um equilíbrio, né, entre a fé e a razão. Até o fato de eu viver uma vida de oração também tem que ter equilíbrio, né? De fato, por ter ele mesmo resistido às tentações, pode vir em auxílio dos que são tentados. Então o Senhor ele vem ao nosso auxílio quando a gente é tentado, né, pelo nosso adversário. São Mateus nos relata que quando o tentador deixou Jesus, os seus anjos aproximaram-se dele para o servirem. E isso que acontece quando resistimos à tentação, experimentamos o próprio céu. Somos tomados por uma sensação de gozo e de consolo espiritual, diferente de quando caímos, que somos invadidos pelo remorsos. A imediata aparição de Satanás, logo no início da vida pública de Jesus, deixa transparecer também que ele já estava à sua espreita. De fato, Satanás é ágil em querer destruir os planos de Deus, sobretudo quando eles estão se iniciando, pois este é um período de fragilidade. Esse argumento ganha mais sentido quando vemos que Jesus, mesmo cheio do Espírito, está fragilizado no corpo, devido aos
40 dias de jejum. O próprio Jesus alertará para isso quando disse a seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Um desses discípulos era Pedro, que um dia até proclamará que morreria por Jesus, mas que não aguentará ficar sequer uma hora vigiando com ele. Por não estar atento, vigilante e nem em união com Jesus, oração, é que Pedro mais tarde cairá na tentação de negá-lo. Então, quantas vezes também a gente cai em tentação, né? Porque às vezes falta essa ação da oração em nossa vida. O mesmo o mesmo pode acontecer conosco se continuarmos a pensar que basta participar de grupos de oração, louvores, retiros pastorais, orar em línguas, ter o dom de cura, de libertação, avivamentos, pregações e etc. Sem essa atitude da vida de Jesus, vigilância e oração, ficamos sem defesa. Repito, vigilância e oração. Ou seja, devemos ter muito cuidado, porque, gente, o inimigo ele é astucioso. E as pessoas ao nosso redor, né, elas podem estar nos observando, né? Então, qualquer desleixo nosso, a gente acaba colocando tudo a perder, tá bom? Vejamos quanto a esse primeiro pedido de Jesus, a vigilância. Era comum ter em cada cidade, vila ou aldeia vigias que tinham por função avisar aos habitantes da sua comunidade sobre a aproximação de qualquer pessoa, fosse ela entrando ou conhecida, fosse ela estranha ou conhecida. Daí o sentido que passou a ser usado posteriormente no que se refere ao relacionamento de Deus com Israel. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalharão seus construtores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, né? Em vão vigia a sentinela. Sobre os ombros do vigia pesava a responsabilidade de manter a salvo toda uma população. Quando qualquer vacilo seu poderia significar a ruína daqueles que lhe foram confiados, independente de qualquer situação, seja ela de paz com os povos vizinhos ou de guerra. O vigia deveria estar sempre atento para não ser pego de surpresa, né? Então, meus irmãos, a gente precisa, né, estar atentos a tudo isso. No texto em grego aparece a palavra gregoriete, cujo sentido é manter-se alerta. O que significa dizer que a vigilância deve ser um estado permanente do cristão. Vigiar sempre. Porque se o combate é incessante, a vigilância também deve ser. O mesmo verbo aparece também na primeira carta de São Pedro e exemplifica bem o que estamos querendo dizer. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como o leão que ruge, buscando a quem devorar.
Você acha que o inimigo não está furioso, né? Com você? Você não acha, não? Se você for de oração, se você jejua, se você se confessa, né? Se você busca não estar vivenciando situações que te levam a pecar, oxe, o inimigo fica furioso. E aí ele vai colocar situações ao redor, né? E aí a gente precisa ter o quê? Sabedoria. É triste e ao mesmo tempo preocupante ver as forças do mal crescerem e se organizarem dia e noite, enquanto muitos daqueles que deveriam ser guardiões da igreja de Deus estão dormindo, cochilando ou quando não desdenhando de quem vigia. Enquanto isso, milhões de jovens por todo o mundo morrem de overdose ou por consequências do uso de drogas. Os grupos de tendências satânicas aumentam. O reino do relativismo cresce. As ondas de violência se alastram. A a desagregação familiar é contínua e etc. Observemos agora quanto ao segundo pedido, a oração. No Evangelho de Lucas, Jesus conta a parábola do juiz iníquo para mostrar aos seus discípulos que é necessário orar sempre sem jamais deixar de fazê-lo. Isto é, sem esmorecer e sem ceder ao mal. Então, para vivenciarmos a oração, temos que ter coragem, porque a oração é o que? É uma intimidade, né? Com o nosso amado Jesus. Sem o auxílio de Deus, não podemos resistir às tentações que são lançadas sobre nossa débil natureza, que com facilidade se deixa atrair pela lei dos sentidos. A oração é a força que atrai o auxílio divino. Por isso, vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório, que quem não ora não se salva. Repito, quem não ora, quem não reza, não se salva. Então é importante, né? Uma vida de oração. A oração, nos diz São Tomás de Aquino, não é somente para que Deus conheça as nossas necessidades, mas, sobretudo, para que nos conheçamos a necessidade que temos de reconhecer a Deus. Através dela, reconhecemos que Deus, só Ele é o autor de todo bem e o portador de todas as graças. Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 8. Então, só Jesus é o portador das graças. E nós temos quem? A Virgem Maria, né? Que é a nossa mãe, que é a nossa advogada. Então, pede à mãe que o filho atende. Por isso que a Igreja Católica, nós cristãos católicos, somos agraciados com esta graça de ter a presença da mãe, né? Tudo o que pedirmos em oração, nos diz Jesus, receberemos. Precisamos, precisamente, esse é o sentido do vocabulário grego, proselche, traduzido por oração, implorar, pedir por algo incessantemente, sem esmorecer e nem desanimar. A oração é a mais poderosa arma para nós, para nos defendermos das insídias do demônio. Quem não a usa está perdido. É a única defesa contra a tentação, nos diz São Gregório de Nyssa. Através da oração, conseguimos estar com Deus. E quem está com Deus
está longe do inimigo. A oração é apoio e defesa da castidade, freio da ira, sossego e domínio da soberba. A oração é custódia da virgindade, proteção da fidelidade no matrimônio, esperança para quem vela, abundância de frutos para os agricultores, segurança para os navegantes. Então a gente percebe que em todo o contexto da nossa vida, a gente tem que estar o quê? Na oração. Portanto, Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além de nossas forças. Escreve o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, né? Ou seja, se algo está acontecendo conosco, é porque temos a capacidade de lidar com aquele problema ou com aquela situação. Porque nós temos o quê? A intervenção do alto. Ou seja, Jesus que vai caminhar comigo e ajudar a vencer aquela dificuldade. Por isso, São João Crisóstomo vai dizer que não há justificativa para aqueles que abandonaram a oração. Se tivesse orado, não teria sido surpreendido por seus inimigos. Ou seja, o que isso quer dizer? Porque às vezes a gente não ora, a gente não reza, né? Então, se você é um cristão católico que está aqui hoje no meu canal do missionário Adriano Trindade, você precisa, permita-me dizer, tomar vergonha na sua cara e viver a força da oração, né? E olha que lindo, hoje a igreja tem várias formas para nos levar a viver a oração. Temos a oração do rosário, né, o santo ofício, né, temos a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, que a gente pode ali meditar todos os dias. E aí você não reza, e aí você quer vencer as situações, né? E tem situações, né, que só você será capaz de vencer por meio da oração. Eu posso orar por você, o padre pode orar por você, nada vai acontecer, porque tem situações que a iniciativa deve ser de você, querido irmão, querida irmã. Portanto, por mais forte que sejam as potências do inferno, a oração é mais forte do que todos os demônios, né? De São Bernardo. Então, não duvide, viu? Não duvide jamais que se você se colocar em oração mesmo, o demônio vai correr, porque ele não vai ficar em um ambiente onde a pessoa busca estar na presença de Jesus. Amém? Satanás treme quando vê o mais debilitado dos pecadores prostrado diante de Deus. Pela oração se cumpre o que São Paulo dizia acerca de si: quando sou fraco, então é que sou forte. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Nada há mais poderoso do que um homem que reza. Ou seja, um homem que reza, uma mulher que reza, porque ali a gente vai o quê? Fechando as brechas de Satanás. E o que é que você está achando desse livro, né? Lembrando que nós estamos lendo o livro Batalha Espiritual, né, do padre Gilson Sobreiro e Fraternidade, o Caminho, viu? Se você está gostando, né, deixa o seu comentário aí e compartilhe também esse momento com outras pessoas, tá bom? Lucas nos diz que o inimigo, após tê-lo tentado de todos modos, apartou-se dele até outra ocasião. O escritor sagrado dá a entender que durante toda a vida pública de Jesus, Satanás voltaria com seus
séquito para atacá-lo. De fato, quando não o faz através de possessões, incita outros a fazê-los através de injúrias, mentiras, perseguições e morte. Além desse primeiro embate de Jesus contra Satanás, São Marcos nos apresenta muitos outros que estão espalhados por quase todas as páginas do seu Evangelho. São Marcos é o grande demonólogo do Novo Testamento. Vejamos as passagens bíblicas uma por uma. Então, além de a gente ler o livro, a gente está também adentrando na parte bíblica, que é sobretudo a palavra de Deus. São Marcos, capítulo 1, versículo 23 a 27, vai dizer: é curioso perceber logo de início que o possesso se encontra num lugar de culto e entre aqueles que se dizem cumpridores da lei. Isso nos chama a atenção para o fato de que o demônio pode estar mais perto do que imaginamos. Pelo texto, percebemos que o homem possesso pelo espírito imundo só é desvelado quando Jesus aparece, o que nos leva a entender que onde Jesus está verdadeiramente presente, o inimigo é desmascarado. Marcos nos diz nesta passagem, e depois em muitas outras, que o homem estava possuído por um espírito imundo, no grego, pneumati akatarto, E eu ainda fico assim um pouco triste, porque em nosso meio tem pessoas que dizem que o diabo não existe, sacerdotes que dizem que o demônio não existe, E leigos também. É revoltante, é triste, Mas está tudo que na palavra de Deus. Originalmente, o termo acatársia se referia a alguma ferida suja ou apodrecida. Podemos ver aqui uma relação imediata com a palavra Beuzebu. Baal significa Senhor e Zebu, espírito do ar. Beuzebu seria, portanto, Senhor dos espíritos do ar, num sentido pejorativo dado pelos judeus. Beuzebu seria o Senhor das moscas, podendo até mesmo ser chamado de Senhor dos excrementos. Senhor dos excrementos. Quando o espírito imundo vê Jesus e começa a gritar, São Lucas diz que ele gritou em alta voz, o que nos faz perceber o ódio que o demônio tem por Jesus. No grego, nós vamos encontrar o termo mega, cuja tradução sugere que foi mais que um grito alto, foi potente, ensurdecedor, violento. Seu ódio provém da certeza que ele tem de que Jesus veio ao mundo para destruir. Então, de fato, Jesus veio sim para destruir, as forças do mal. A fala do possesso revela justamente essa consciência por parte dos espíritos imundos. Que tens tu conosco, Jesus de Nazaré? Viestes destruir-nos? Eles sabem o poder que Jesus possuiu, pois já havia derrotado o seu líder no primeiro combate. Sei quem és, o Santo de Deus.
Jesus, porém, o intimida dizendo: cala-te. A tradução literal seria: amordaça-te e sai dele. Jesus pede que ele se cale, porque não havia ainda chegado o momento de revelar o caráter messiânico de sua vida. Por outro lado, não precisa do testemunho dos demônios, pois tem suas próprias obras para testemunhar a seu favor. E um testemunho maior ainda, que é o do seu Pai e do Espírito Santo. Por isso que a gente que ora, né, às vezes algumas pessoas que trabalham no Ministério de Cura e Libertação, sabe que não pode estar dialogando com o demônio, né? Porque às vezes pode ter uma manifestação ali, né? Nesse mesmo capítulo, São Marcos nos apresenta Jesus libertando todos os processos que levaram até ele. Enquanto estava na casa de Simão e André, partindo para outras regiões da Galileia, exercendo seu ministério de exorcismo. Então lá em Marcos, né, no capítulo 1, no versículo 32 e 34, a gente vai encontrar essa passagem, né? As pessoas traziam pessoas doentes, demoniadas, até Jesus. E Jesus o que? Curava essas pessoas. No capítulo 3 de São Marcos, o evangelista mostra os espíritos imundos submetendo-se a Jesus e dando aos seus discípulos a mesma autoridade que ele possuía. Um pouco mais adiante, os escribas, homens dotados de elevada educação na lei e de posses consideráveis, acusam Jesus de expulsar demônios por meio de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus os desmente, dizendo que Satanás não daria a ninguém poder sobre os espíritos malignos, pois um reino dividido contra si mesmo não poderia subsistir. Marcos capítulo 3, versículo 25. Nem tampouco o inferno. Marcos 3, 26. No capítulo 4 de Marcos, Jesus, ao contar a parábola do semeador, diz que Satanás é aquele que tira a palavra que foi semeada no coração humano. Marcos capítulo 4, versículo 15. Em Marcos capítulo 5, Jesus liberta o endemoniado de Gerasa pela importância dos detalhes que o texto nos apresenta. Vejamo-lo na íntegra. Passaram a outra margem do lago, ao território dos Gerazanenos. Perdão, gente. Passaram a outra margem do lago, ao território dos Gerazenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério onde tinha seu refúgio e veio-lhes ao encontro. Não podiam atá-los nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçaram e ninguém o podia subjugar. Sempre, dia e noite, andavam pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu
e prostou-se diante dele, gritando em alta voz: Quem queres de mim, Jesus, filho de Deus, do Deus Altíssimo? Conjura-te por Deus que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia: Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediam-lhe com insistência que não os lançassem fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto do monte, e os espíritos suplicavam-lhe: Manda-nos para os porcos, para entrarmos neles. Jesus lhe permitiu. Então, os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos, e a manada de uns 2.000 precipitou-se no mar, afogando-se. Fugiram os pastores e narraram o fato na cidade e pelos arredores. Então saíram a ver o que tinha acontecido. Aproximaram-se de Jesus e viram o possesso assentado, coberto com seu manto e calmo. Ele que tinha sido possuído pela legião, e o pânico apoderou-se deles. As testemunhas do fato contaram-lhes como havia acontecido isso ao endemoniado e o caso dos porcos. Começaram então a rogar-lhes que se retirasse da sua região. Quando ele subia para a barca, veio que tinha sido possesso e pediu-lhes permissão de acompanhá-lo. Jesus não o admitiu, mas disse-lhes: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti. E como se compadeceu de ti, foi-se ele e começou a publicar na Decápole tudo o que Jesus lhe havia feito. E todos se admiravam. Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 20. Ou seja, esse homem é curado e já manda ele voltar para os seus, né? Era como que ele pudesse voltar para a sua família, para aquela comunidade, para falar verdadeiramente que Jesus o libertou. E nesse dia de hoje, a gente também precisa testemunhar, né? Essa graça de Jesus. Não é receber a graça, né? E ficar parado, estacionado, né? Esse longo texto foi escrito por São Marcos para demonstrar o grande poder de Jesus sobre todas as hostes infernais. Jesus se encontrava em um território pagão, terra dos Gadarenos. O nome provavelmente tem sua origem nos gigancitas, um dos antigos grupos de cananeus que ocupavam a região. Como é próprio de Marcos, tudo acontece muito rápido. Logo que Jesus desceu do barco, apareceu um homem com um espírito imundo, como no episódio anterior que aconteceu na sinagoga de Cafarnaum. A presença de Jesus desmascarará o inimigo. O homem sai do meio dos sepulcros, o lugar da morte, em direção à vida que é Jesus. Sai das trevas, de dentro dos sepulcros escravados nas rochas para a luz. Então, assim como esse homem, hoje eu e você também, nós devemos ir ao encontro da vida, ao encontro da luz que é Jesus. Então,
que o Senhor possa vir nos abençoar, meu irmão, minha irmã. E eu creio que esse texto, né, vai trazer muita bênção, vai trazer muita luz para nós, viu? São Marcos faz um retrato minucioso do processo, a fim de demonstrar quão grande era o seu poder. Nenhuma cadeia podia prendê-lo, tendo sido preso muitas vezes com grilhões e cadeias. Os despedaçava e ninguém podia domá-lo. Gritava dia e noite, provavelmente porque era atormentado pelos espíritos e se feria com pedras. São Mateus dizia ainda que de tão furioso que era, ninguém se atrevia a passar próximo ao cemitério. E São Lucas relata que ele andava nu. Pela quantidade de detalhes narrados pelos evangelistas, fica claro que era um caso irrecuperável. Olha, um caso irrecuperável. Talvez hoje você esteja aí se pensando, né? Tanta situação que você quer resolver e que você acha que não pode resolver. Então hoje, pela graça, quero dizer para você, tenha um coração de esperança e você vai conseguir resolver esse problema, tá? A primeira atitude do processo é se prostrar diante de Jesus, o que vela a consciência que ele tinha do seu poder. Isso se reforça na maneira com que ele se refere a Jesus, fazendo uso de um título messiânico: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O demoniado pede por Deus que Jesus não o atormente. Aquele que tanto atormentava a vida das pessoas seria agora libertado por Jesus. Olha que lindo. Olha que lindo perceber que quando a gente se aproxima de Jesus, ele tem algo especial a nos oferecer. Jesus, com autoridade, diz: sai desse homem, espírito imundo. No grego, aparece a palavra excelti, sai, vai, etc. No versículo seguinte, Jesus interroga-o acerca de seu nome e o demônio responde, dando-lhe um número, legião, uma referência à organização do poderoso exército romano. Uma legião era formada por 5.000 soldados. Com isso, o demônio queria dizer que eram muitos e que seu poder era avassalador. Então, aqui a gente já percebe, meu irmão, que o diabo existe, que o demônio existe, viu? O demônio suplica a Jesus que não o expulse daquela região. Porque poderíamos nos perguntar, o demônio não desejava sair da região? Quem sabe a resposta esteja no fato de que o território em que ele se encontrava era pagão e habitado por judeus helenitas que apostaram sua fé, adquirindo costumes semelhantes aos habitantes da região. Como vemos, não é de hoje esse casamento entre o paganismo e o satanismo. Um reclama o outro. Quem sabe, por isso é que a sociedade mais ateia e secularizadas sejam
o berço dos movimentos satânicos. Os espíritos imundos são lançados aos porcos, e depois precipitados no despenhadeiro. A população, ao ver o que Jesus fizera, pede para que ele se retire. Prefere continuar com seus demônios a ter prejuízo econômico. Infelizmente, essa é ainda uma realidade atual. As sociedades ditas desenvolvidas preferem continuar na escravidão dos vícios, da pornografia, da corrupção, do xenofobismo, do liberalismo, entre outras, a aceitar Jesus. Um pequeno exemplo disso é que na época em Morei, na França, o governador tinha decidido tirar todos os crucifixos das paredes das escolas, mesmo sendo elas de orientação católica. Proibiu também que o Natal fosse uma festa cristã, em que se comemorasse o nascimento de Cristo, tornando-a uma simples data comemorativa familiar, festa de Papai Noel. O homem que foi libertado ao ver Jesus indo embora, pede para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu, dizendo: vai para a tua casa, para os teus e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. A decisão de Jesus não poderia ter sido melhor. Afinal de contas, aquela região precisaria do testemunho, do anúncio daquele homem. Em Marcos, no início do capítulo 6, Jesus, ao enviar seus apóstolos para a missão, retificando-lhe o poder sobre os espíritos imundos, São Marcos mostra os discípulos exercendo o ministério de libertação e expulsaram muitos demônios. Marcos capítulo 6, versículo de 12 a 13. No capítulo 7, Jesus aparece mais uma vez num território pagão. Jesus não foram para o território de Tiro e Sidônia em viagem missionária. Fora para tomar a distância, nem que fosse por alguns dias, da onda de perseguição que pairava sobre ele nos territórios judeus. Mal acabara de chegar e uma mulher pagã prostra-se aos seus pés para que interceda por sua filha, que estava possessa de um espírito imundo. Independente da vida que essa mulher pudesse levar, o gesto de humilhar-se diante de Jesus, de insistir e clamar por sua filha, demonstra, além do amor que ela tem pela menina, a fé inabalável que tem em Jesus. É o próprio Jesus quem atesta isso. Ó mulher, grande é a tua fé. Mateus capítulo 15, no versículo 21. Jesus realiza o exorcismo pela fé daquela mulher, mesmo sua filha não estando por perto. Em Marcos, no capítulo 8, versículo 33, Jesus repreende fortemente a Pedro pelo discípulo ainda não ter compreendido que ele teria que padecer, ser rejeitado, morto, para poder, com seu sangue, resgatar a humanidade cativa. Jesus compara Pedro a Satanás,
justamente pelo fato de que, se sua concepção acerca do Messias prevalecesse, a humanidade inteira padeceria com isso. A resposta indignada e incisiva de Jesus visava eliminar de uma vez por toda a resistência que Pedro e os demais discípulos tinham quanto ao sofrimento do Messias. Sem a cruz não poderia haver ressurreição e a humanidade não seria salva. No capítulo 9, encontramos outro grande debate de Jesus com as forças do mal. É o texto que ficou conhecido pelo título de O Jovem Epilético. O título evidencia a corrente de biblistas que defende que não se tratava de nenhum caso de possessão, mas sim de doença. Ao meu ver, essa discussão é irrelevante, pois para Jesus não importa se o que ele tinha que ajustar eram substâncias neuronais ou a expulsão de um demônio que provocava tais sintomas. Entretanto, fiquemos com aquilo que o texto nos propõe, que é a libertação de um espírito mudo e surdo, e que provoca convulsões, espumas salivares, bruxismo e definhamento, e atos de violência. Então a gente percebe, né, que é um tema forte, viu? É um tema forte, né? Esse livro é um tema muito forte que a gente precisa estar mesmo atentos, viu? Muito atento. Já estamos terminando, viu? Jesus acabara de se transfigurar e, ao descer do monte com 3 de seus discípulos, veio uma grande multidão e alguns escribas que discutiam com o restante dos discípulos que havia ficado. O motivo da contenda era a ineficácia de seus discípulos em expulsar um espírito maligno de um jovem. Jesus se indigna com toda aquela balbúrdia, incredulidade e dureza de coração, e pede para que tragam o jovem à sua presença. Quando o espírito vê Jesus, imediatamente se manifesta. Aparece mais uma vez aí o termo grego, eltios, logo, imediatamente, denotando o senso de urgência da missão de Jesus. Pela duração da possessão, desde a infância, subentende-se que Jesus está diante de um caso gravíssimo. O próprio Pai tem consciência disso, que quando pergunta a Jesus se podeis, replica Jesus, tudo é possível ao que crê. Fica claro que Jesus teria que operar ali 2 libertações, a do filho possesso e a do pai descrente. Quem sabe não fosse justamente pela incredulidade do pai que o filho não veio a sofrer por tal espírito. Uma vez mais, aqui se repete o fato de que, onde reina o ceticismo e a descrença, impera Satanás. Quando a multidão percebe o que Jesus está para fazer, corre apressadamente em direção a ele, a fim de não permitir que o acontecido se torne um novo espetáculo. Jesus ordena que o espírito saia e nunca mais
retorne ao jovem. Pela primeira vez, o jovem volta a falar, ou melhor, a gritar convulsionado pelo espírito maligno, para depois ficar como que morto. Jesus, porém, toma-o pela mão e ergue-o. Os discípulos, questionados sobre o acontecido, e quem sabe até frustrados, perguntam a Jesus por que eles não puderam expulsá-los. Marcos capítulo 9, versículo 28. A resposta de Jesus nos atenta para duas coisas. A primeira é que existem vários cortes de demônios que umas são mais fortes que as outras. A segunda é que só com o poder da oração se pode expulsar as que são mais fortes, né? Podemos aprender com esse fato porque Jesus dedicava longo tempo à oração e pedia que seus discípulos fizessem o mesmo. São Mateus acrescenta também a prática do jejum na expulsão dos espíritos malignos. A prática do jejum no Antigo Testamento estava associada às festividades anuais, à lamentação e ao luto, ao arrependimento, à permanência em Deus. Salmo 34, versículo 13. A busca dos direcionamentos de Deus. Êxodo, capítulo 34, versículo 28. De nada vale, porém, o jejum se não houver uma verdadeira conversão e a prática de uma vida nova. Isaías, capítulo 58, versículo de 1 a 4. Como vimos no início, o próprio Jesus jejuava e ensinava como o verdadeiro discípulo deve praticar tal ato. Os discípulos fiéis aos ensinamentos de Jesus após a sua morte continuavam fiéis a essa prática. Do capítulo 10 ao capítulo 15, não há nenhuma referência direta ao inimigo. O que há é o desenrolar dos planos para a morte de Jesus, que tem seu amargo na traição de um de seus discípulos, Judas Iscariotes. Cumpre-se o que São Lucas predissera: o demônio apartou-se dele para retornar em outra ocasião. São João nos diz que Satanás já influenciará Judas a atrair Jesus e que se apossará dele de uma vez por toda durante a ceia. Lucas situa o fato um pouco antes da ceia. Não era a primeira vez que Jesus era traído por quem lhe era íntimo. Lúcifer, o anjo rebelde, já o havia feito antes. O próprio Jesus relatou isso. Vi Satanás cair do céu como um raio. Cair do céu significa sair da presença de Deus, né? E quantas vezes a gente também não sai da presença de Deus, né? No capítulo final do Evangelho de São Marcos, Jesus, antes de ascender ao céu, dá um último mandato aos seus discípulos, dizendo-lhes que um dos milagres que acompanharia aos que crescem seria o de expulsar os demônios em seu nome. Meus irmãos, minhas irmãs, e aqui a gente conclui, né, a nossa leitura desse livro, né, como falei para você,
Batalha Espiritual, do Padre Gilson Sobreiro e Fraternidade O Caminho. E hoje, nesse capítulo, a gente fala um pouco, né, sobre essa realidade, né? Jesus x Satanás. E eu espero, né, que você tenha gostado, né, da leitura desse livro que a gente está aqui lendo, né? Muito forte. Eu já tinha lido ele antes, esse livro, né? E eu disse, não, eu vou trazer esse conteúdo para o canal do missionário Adriano Trindade, né? E eu espero que esse momento possa nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Bom, Deus abençoe, um forte abraço e continue comigo, viu? Ainda tem outros capítulos, né? Nós temos ainda outros capítulos que eu vou trazer aqui no canal, tá bom? Deus abençoe poderosamente. E dizer que no nosso próximo capítulo a gente vai falar o poder de expulsar demônios. E aí? Se você gostou, deixa o seu comentário. Se você gostou, deixa o seu like aí, né? E compartilhe também com alguém esse conteúdo de fé, esse conteúdo que nos ajuda a crescer na fé. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Deus abençoe, um forte abraço e salve Maria Santíssima.